Amados, essa noite nós vamos encerrar o capítulo 8 de Romanos. E se por acaso você perdeu a primeira e a segunda partes, você pode encontrar lá no YouTube, online, e perceber o caminhar que nós fizemos nesse texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Um texto maravilhoso, de uma carta fundamental, essencial, como mencionamos, se não me engano, na primeira parte, essencial para todo cristão, bem no começo da sua conversão, ler e reler a carta de Paulo aos Romanos. E desde o primeiro encontro da primeira mensagem, o nosso tema foi da minha derrota até a vitória plena em Cristo. E nós caminhamos sobre a vida no Espírito, que é o tema principal. A vida daquele que já encontrou a Jesus como seu Senhor e Salvador passa a não mais ser uma vida baseada na sua capacidade, naquilo que ele faz, naquilo que ele consegue, mas sim através da obra de Cristo em nós, através daquilo que ele realizou em nós. Então nós vamos ler o texto restante do capítulo 8, que é a partir do versículo 28. Nós já caminhamos a maior parte do capítulo e vamos encerrar então hoje este texto. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acho que podemos orar e ir para casa. São daqueles textos, meus irmãos, que você lê e lê, que nós acabamos de cantar na música tão linda, tão bem preparada do irmão Daniel Souza. Então é um texto que em si já é uma pregação. Paulo se empolga aqui. E essa noite, meus irmãos, nós vamos caminhar a partir da onde nós paramos semana passada, paramos no ponto 7. Nós vamos começar o ponto 8, eu já vou anunciar para que você já possa se adiantar, quando nós vamos expor o versículo 28. A vida no Espírito está debaixo da proteção de Deus. É a lição principal do versículo 28. A vida no Espírito está debaixo da proteção de Deus. E, meus irmãos, o texto do versículo 28 em si era um texto que necessitávamos de muito tempo para examinar, porque nós não temos numa noite só. Paulo diz no versículo 28, sabemos, e eu já vou parar por aí, porque a palavra usada por Paulo aqui, oidamen, significa um conhecimento prático, real, mas principalmente o conhecimento mental, cognitivo. Eu conheço, eu sei, eu já experimentei. Não é algo que me contaram, mas é algo que eu já tenho firme na minha vida. Da mesma maneira como eu sei que você está na minha frente, como eu sei o meu nome, como eu sei quem eu sou,
a verdade espiritual que Paulo vai expor aqui, meus irmãos, ela não está aberta para que ela seja comprovada. Ele não precisa que ninguém prove isso para ele. Ele não precisa que ninguém teça um argumento para convencê-lo, porque ele já está convencido disso. Ele já está comprado por este argumento. Ele já pertence a este argumento. Ele já sabe. E o que é que ele sabe? Que Deus age em todas as coisas. A próxima palavra, meus irmãos, a terceira palavra desse versículo é Deus. Tudo o que acontece naquilo que Paulo está testemunhando agora está centralizado em Deus. Deus não pode ser de maneira nenhuma um departamento da nossa vida. Ele não pode ser uma parte da nossa vida. Eu já usei essa ilustração tantas vezes que certamente você já deve ter ouvido uma ou duas, mas nós costumamos organizar a nossa vida em um gráfico pizza, ok? Esquece a pizza, sei que você deve estar com fome, mas pense no gráfico, ok? É a ideia de um gráfico em círculo com diversas fatias, e você pode fazer isso, por exemplo, com como você organiza o seu tempo. Você faz uma fatia de 8 horas, que é o que você deve dormir, quando dá, né? Você faz uma fatia com o tempo que você gasta com alimentação, tempo que você gasta com trabalho, geralmente 8 horas por dia, e assim por diante. Bem, com um gráfico pizza de prioridade na nossa vida, muitas vezes alguém diz assim, no mundo espiritual: eu vou pegar uma fatia bem grandona e vou escrever Deus. Aí o que acontece? Deus está departamentalizado e excluído das demais fatias do seu gráfico. E aí quer dizer que você pode ser desonesto no seu serviço, você pode ser ruim para a sua família, tratar mal a sua família, porque essas são outras fatias. Não é a fatia de Deus, ela está lá no seu cantinho. Ela é a fatia da religião. O pensamento de Paulo, meus irmãos, e ele vai usar a palavra todas logo depois, é que isso não bate com o pensamento bíblico. Deus está, melhor dizendo, como um tempero em cima de todas as fatias da minha vida. É Ele que vai temperar a minha família. Ele que vai temperar a minha profissão, que vai temperar o meu lazer, que vai temperar as minhas escolhas, e aí você pode colocar a fatia que você quiser. Sabemos que Deus, não há dúvida, não há questionamento se o que acontece na minha vida é obra do acaso. A cultura americana, meus irmãos, uma cultura que foi originalmente muito influenciada pelo cristianismo, especialmente o protestantismo, hoje em dia está excluindo Deus de tudo. Por exemplo, no final do ano, você não pode mais virar para alguém e dizer Merry Christmas, Feliz Natal. Você diz bom feriado. E assim vai. Já eles querem um Christmas, onde as primeiras letras relembram a palavra Christ, Cristo, um Natal sem Cristo. Então está sendo excluído da cultura americana progressivamente, cada vez mais. Então você não pode de maneira nenhuma identificar-se com a cultura cristã, porque você está excluindo, em detalhe, uma fatia bem menor da sociedade. Então Deus está sendo excluído também dos programas. Quando alguém dá alguma coisa muito certa, um personagem de um programa americano diz: o universo está conspirando ao meu favor. Que universo? A Via Láctea? Andrômeda? Ele atribui ao universo que não é uma pessoa, é simplesmente um conjunto de estrelas, de galáxias, de cometas, etc., que lhe favoreceu alguma coisa, mas não Deus. Para Paulo, meus irmãos, não há nenhuma dúvida. O que acontece na sua vida, o que acontece na minha vida, o que aconteceu na vida dele, na vida dos romanos, está centralizado em Deus. Isto é uma visão teocêntrica da nossa vida, centrada em Deus. Pois bem, o que sabemos que Deus faz? O texto diz: age em todas as coisas. O verbo agir aqui, meus irmãos, é um verbo que no português fica um pouquinho fraco. Age juntamente. Deus pega todas as coisas, tudo que há, boas e ruins, para o nosso bem. Ele não seleciona, ele não pega apenas as coisas boas.
E isso é muito importante, meus irmãos, porque como nós estamos falando que o tema deste versículo é a vida no Espírito, está debaixo da proteção de Deus. Eu e você precisamos da proteção de Deus, porque na nossa vida não acontece apenas coisas boas, acontecem também coisas ruins. E meus irmãos, nós estamos numa cultura evangélica hoje em dia. Talvez você tenha ouvido isso muito na televisão, talvez numa igreja que você frequenta de vez em quando, onde se fala de vitória, onde se fala de conquista, onde se fala de sabor de mel, mas não se fala de sacrifício, não se fala de sofrimento, não se fala de coisas ruins. E tudo isso também faz parte da vida cristã. Apesar que nós vamos ver mais à frente, você perceber quando lemos o texto todo, em que Paulo vai falar sobre vitória, somos mais do que vencedores, não é? Pegam esse versículo, pinçam esse versículo, e dão a ele um significado que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Paulo está falando aqui. Mas não vamos nos adiantar, a gente vai chegar lá. Então o texto fala que Deus trabalha em todas as coisas, combina todas as coisas para o nosso bem. E mais ainda, o verbo agir, no tempo que Paulo usa no grego original, diz, ele faz continuamente. Deus não tira férias, Deus não sai de licença, Deus não dorme no serviço, Deus não negligencia a sua vida. A proteção que você tem sobre a sua vida, meus irmãos, ela está lá quando você está com saúde, quando você está doente, quando você está bem, quando você está mal, quando você está lá em cima, lá embaixo, não importa, em todas as coisas, continuamente, Ele está ao nosso lado. E o texto diz, para o bem daqueles que o amam. Quem são esses? Quem são os que amam a Deus? Pastor, todo mundo ama a Deus, menos os ateus. Bem, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Porque, meus irmãos, a palavra amor é uma palavra muito flexível, não é verdade? Eu amo os meus filhos e eu também amo chocolate. Mas com certeza eu não amo chocolate como amo meus filhos. Não é verdade? É uma palavra muito flexível. Eu amo um campo de tulipas. Eu amo uma árvore bem frondosa. Eu amo a minha esposa. Agora, ai de mim se ela achar que eu a amo como eu amo uma árvore frondosa ou um campo de tulipas. Por mais bonito que essas coisas sejam. Então, amor é uma palavra extremamente flexível. E todo mundo, se você parar na rua com a câmera, né? Faça o teste. Você tem a cara de pau de fazer? Com a câmera, assim, como você faz uma pesquisa. Você ama Deus? Duvido se vai encontrar uma pessoa com cara de dizer, não amo não, eu estou nem aí para Ele. As pessoas no mínimo têm um certo medinho, né, de dizer uma coisa dessa e tudo dá errado na sua vida. Mas não é isso que o texto está dizendo não, irmãos. O texto diz, Paulo vai explicar, porque eu acho que naquela época o verbo amor já estava um pouco complicado. Olha só, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ama a Deus quem conhece a Deus. Ama a Deus quem convive, é filho de Deus. Não tem condição de você amar quem você não conhece. Quando um casalzinho acaba de casar, está todo apaixonado, está amando até a estratosfera. Conversa comigo depois de 10 anos. Aí é amor. Depois que você já viu como é que a criatura acorda no dia seguinte. Lindo, né? Você remela no olho e tudo mais. Quando você viu doente, remelento, quando você já viu mal, quando você já viu de mau humor, quando você já viu de TPM. Ui, viu? Aí é que é amor. A grande diferença, meus irmãos, é que o nosso Deus não acorda feio, não tem obviamente TPM, não tem mau humor. Mas quando nós o conhecemos, quando nós aprofundamos na sua palavra, é como hoje de manhã, meus irmãos me perdoem, como já me conhecem, nós começamos a ler o texto de 1 de Pedro hoje. Meus irmãos, eu fui, não sei nem aonde. Texto maravilhoso. Que texto, eu falei, cancela EBD, hora para casa. Porque quando nós começamos a conhecer quem é Deus, nós podemos amá-lo. E você quer saber uma coisa de Deus hoje? Olha o resto do versículo. O texto diz, dos que foram chamados, eleitos, escolhidos, de acordo com o seu propósito, não pela nossa vontade, não pela nossa satisfação, mas, meus irmãos, Deus olhou antes da criação do mundo, antes da fundação, e escolhe aqueles para quem Ele vai se demonstrar gracioso e misericordioso. Pastor, eu tenho dificuldade com essa doutrina. Não tem problema, o versículo está aí,
depois você discute com Deus, mas está aí, chamados. E o chamado não é quem quer. O texto diz claramente, de acordo com o propósito dele e não com o meu. Com aquilo que ele soberanamente decidiu e não eu. É o que o texto diz. Então o versículo 28, meus irmãos, tem essa grande lição. Estamos debaixo da proteção desse Deus que age em todas as coisas, que demonstra o seu amor, que nos chama porque temos um propósito aos olhos dele. No versículo 29, nós temos nossa segunda lição, 29 e 30, que é a seguinte: para os que estão debaixo do propósito de Deus. Porque agora nós vamos ver que propósito é esse. Ele vai explicar. Versículo 29 e 30 é uma explicação do final do 28. Como é que eu sei disso? Porque começa com a palavra pois. Simples português. Ele vai explicar aquilo que ele disse antes. Somos chamados no seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu. Aqueles que ele conheceu antes de você nascer. Antes de qualquer ser humano nascer. Antes da criação começar. É o que a palavra de Deus vai nos falar em outros textos. Por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos, para nós entendermos que isso não é um pensamento isolado do apóstolo Paulo, mas é um pensamento que ele coloca em diversos outros textos, assim como Pedro e assim como João também. Efésios 1,4: porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você consegue compreender isso, meu irmão? Você não existia, nenhum átomo do seu corpo havia sido feito, e Deus já havia lhe escolhido para ser dele. Deus já havia lhe selecionado para ser dele. Por quê? Porque você é muito bonito, você é gente boa, você é bom? De jeito nenhum. Mas por causa da sua graça e da sua misericórdia. Então aqueles que de antemão conheceu, o que ele fez? Também predestinou. Conheceu a eleição e a predestinação, o resultado dessa eleição, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, já que Deus nos escolheu, Ele não disse assim: não, vou lhe escolher e você vem e fica do jeito que você quer, não. O que Ele faz? Ele faz um padrão para que eu e você possamos nos amoldar a este padrão. O que eu quero dizer, meus irmãos? Quando você, uma comparação aqui um tanto pequena, mas quando você é selecionado para uma empresa, você recebe um conjunto de normas, você talvez receba um uniforme, você recebe inclusive um treinamento como você deve falar com o cliente. E se você chegar no outro dia com a camisa do Flamengo, do Grêmio, o que quer que seja, e tal, e dizer assim: não, eu achei muito bonito o uniforme de vocês, mas decidi vir com a camisa para homenagear porque nós ganhamos ontem o jogo. Certamente você não volta no dia seguinte, porque existe um molde que você deveria ocupar, porque você foi chamado para trabalhar naquela empresa. Falei, a ilustração é pequena, é limitada, porque muito mais ainda, tendo sido escolhidos por Deus, nós somos chamados, amados, para nos amoldar à pessoa de Cristo. Por isso que eu falei em outra mensagem desta série, que quando alguém conhece Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é ler os 4 evangelhos. Pastor, não, vamos começar a Bíblia do começo, vamos começar lá de Gênesis. Não, logo você lê Gênesis. Mas lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque cristianismo começa com Cristo. Como você vai ser um discípulo de Cristo, se a única coisa que você sabe de Cristo é daquele filme que passou na sessão da tarde, na época da Semana Santa? É o máximo que a maioria das pessoas sabe. Quando eu falo que metade das coisas sobre a vida de Cristo que estão por aí não são nem verdade, porque não são nas Escrituras, as pessoas não acreditam, porque acreditam no que passa na televisão. Então o cristianismo começa com Cristo, e é aí que nós começamos a nos amoldar, ver quem Ele é, através, como vimos neste capítulo, da obra do Espírito Santo. Então nós estamos nos amoldando a pessoa, a imagem de Cristo. Qual o objetivo disso, irmãos? Versículo 29 ainda: a fim de que Ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele seja o irmão mais velho de uma longa linhagem. Meus irmãos, a palavra aqui está dizendo que Jesus inaugurou uma nova linhagem, se me permite, uma nova raça. E essa não é uma expressão racista, porque nessa nova raça que Jesus inaugura, há brancos, negros, pardos, amarelos,
Se um dia ainda tiver gente azul e verde, entra também, não tem problema, desde que pertença a Cristo. Ele começa uma nova linhagem, ele começa uma nova raça daqueles que conhecem e que colocaram a sua fé nele. Ele é o primogênito, ele é o começo de uma nova linhagem que está sendo purificada do pecado através da obra do Espírito. E meus irmãos, nessa linhagem a qual eu e você pertencemos, sempre é bom lembrar, né? Pela graça de Deus, o que ele faz? Olha o versículo 30. E aos que ele predestinou lá atrás, o que ele fez? Um dia, em alguns casos aqui são meses atrás, em outros casos são anos atrás, em alguns casos como esse que vos fala, 34 anos atrás, também chamou. Através do toque do Espírito Santo, ele falou a você através do Evangelho da salvação. Ele chamou a sua vida através da pregação do Evangelho. Queridos, ninguém é chamado através da beneficência, de boas obras, de caridade que uma igreja possa fazer, apesar que deve fazer. Ninguém é chamado através de programações legais e bonitinhas que uma igreja possa fazer. Ninguém é chamado através de festa do milho, de festa da roça. Ninguém é chamado através de festa fantasia. Tudo isso que eu estou mencionando, igrejas evangélicas fazem hoje. Ninguém é chamado pelo Evangelho através de campanha das 7 segundas-feiras. Alguém é chamado quando ouve claramente o Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. E você precisa de arrependimento e fé no sacrifício dele, entregando a sua vida completamente a ele, para que a partir de hoje você seja uma nova criatura. Eu não sei fazer festa na roça, não sei fazer uma grande peça extravagante e nem dança tal, né, da dança profética, porque nenhuma dessas coisas o Evangelho tem sido pregado. O Evangelho, meus irmãos, é tão simples que crianças de 4 anos de idade lá em casa puderam receber. Simples, sucinto. Cristo morreu pelos pecadores, como disse o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Portanto, meus irmãos, quando ele nos chama, ele não faz só isso. Uma vez que ele chama e nós atendemos ao chamado dele, qual é o próximo passo do versículo 30? Aos que chamou, também justificou. Ele declarou justo. Você continua lutando contra o pecado, você continua com dificuldade na sua vida, você continua lutando, aí você pega o seu pecado de estimação, lutando contra a mentira, lutando contra a ira, a lascívia. Você tem a tendência de querer agradar as pessoas, você tem a tendência muitas vezes de ser outra pessoa para agradar as pessoas. Você luta com esses pecados, mas você está em Cristo, se estiver nele, justificado aos olhos de Deus. Pastor, como é que isso funciona? A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que isso é uma declaração forense, essa é uma declaração judicial, uma declaração que tem a ver com lei. Ele olha para você e diz: tudo está pago, você está justificado. Folha branca. Toda aquela lista de pecados que você carrega na sua vida, Cristo morreu por todos eles, do mais simples ao mais cabeludo. Aquele que você pode compartilhar com papai e mamãe, aquele que você pode falar com um amigo, até aquele que você espera que nunca ninguém sequer conheça. Porque, querido, se a gente pudesse pegar o projetor e plugar o cabo HDMI aí na sua nuca e projetar a sua mente para que todo mundo aqui pudesse ver. Algum candidato? Eu estou baixando minha mão também. Certamente não queríamos, né? Porque não queremos que as pessoas conheçam o que está aqui dentro. E eu não estou me referindo a segredos, nós estamos me referindo a pecado, ao que eu penso das pessoas, ao que eu espero das pessoas. E por todas essas coisas, por cada uma dessas coisas, Cristo morreu na cruz do Calvário. O justo por nós os justos, para nos levar a Deus. Finalmente, aos que justificou, ele glorificou. Final do versículo 30. No versículo 30. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Que ele me chamou no passado, isso eu já sei, 34 anos atrás. Que ele me justificou, eu sei, pela fé, porque a palavra diz que a palavra diz, está dito, eu sei. Mas me glorificou,
É interessante, meus irmãos, que ele coloca no tempo passado algo que está no futuro. Sabe por quê? Porque é convicto, é certo de que ele fará isso em nossas vidas. De que a glória de Deus será restaurada na nossa vida, mesmo que ainda não estejamos glorificados. Paulo está convicto, meus irmãos, que a verdade contida em Romanos 3, versículo 23, eu vou abrir, eu sei de qual, mas eu posso mudar aqui a tradução. Não mais acontecerá, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outras versões, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está convicto de que isso na vida de quem foi chamado, de quem foi justificado, já não é mais verdade. E a glória de Deus já é como certa e será restaurada nas nossas vidas. Então, meus irmãos, a vida no Espírito está debaixo da proteção de Deus, para os que estão debaixo do propósito de Deus. O que mais que esse texto tem para nós essa noite? Nosso ponto 10 ele vai ser dividido em 3 subpontinhos, ok? E ele diz o seguinte: a proteção de Deus é confirmada. Em primeiro lugar, 10.1, pelo que recebemos através da obra de Cristo. No versículo 31 a 33, Paulo continua nesse capítulo maravilhoso, nos dizendo o seguinte: tudo que ele falou no 28 a 30, e até antes, que diremos, pois, diante dessas coisas? Meus irmãos, essa expressão aqui, que é a primeira de 7 perguntas que Paulo vai fazer agora, é mais ou menos o seguinte: quando alguém faz uma coisa estupidamente, grandiosamente maravilhosa para você, e você vira e diz: o que eu vou falar? Estou sem palavras. Alguém faz uma surpresa no seu aniversário, mas aquela surpresa, não é aquele bolinho, sabe, corrido, uma vela, aquela surpresa, com um carro do alto-falante, lá mais por quê, malabarista. Hoje eu estou cismado com o tal do malabarista, né? Eu vi o cara lá no sinal do trânsito fazendo a apresentação dele. Aquela surpresa, e você fica sem palavras. Ou alguém que faz alguma coisa que você precisava muito, e você nem esperava que alguém fosse fazer por você, e você fica sem palavras. Há um tempo atrás, mesmo, mais de um ano atrás, quando fizeram um grande favor de capotar o nosso carro, enquanto eu estava fora daqui em viagem, em São Paulo, o mecânico saiu do meu carro e resolveu fazer ver se ele ia bem na BR. Eu soube porque meu carro estava capotado e a gente a pé. Quando eu cheguei, eu avisei todo mundo que eu tinha que avisar, e até clientes que eu estava. Cheguei, estou na área de derrubar pedras. E um deles falou: como é que foi lá? Daí eu mencionei o que havia acontecido. Cerca de 1 hora depois, ele parou no meu gramado, com um carro reserva dele. E esse carro ficou com nossa família 5 meses, para que nós não ficássemos a pé. Eu não tinha palavras para expressar gratidão, para explicar como é que alguém faz uma coisa dessa. Ninguém está emprestando, meus irmãos. Se eu tiro meu chifre, vou emprestar meu celular, não. Ninguém está emprestando um livro, uma propriedade cara, que podia acontecer, inclusive na minha mão, uma destruição. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, meus irmãos, porque o que Paulo fala no versículo 31 é a expressão de alguém que, apesar que é claro que ele não está sem palavras, porque ele é o 39, mas ele diz: não há, é indescritível o que Deus faz por nós. E veja bem, meus irmãos, ele vai repetir uma expressão que ele começou lá no 28. Deus age em todas as coisas. 31. Que diremos diante dessas coisas? Guarda, porque não acabou não. E aí ele vai explicar: se Deus é por nós, quem será contra nós? É a segunda pergunta das 7 que ele vai fazer. E veja bem, meus irmãos, eu quero deixar muito claro, às vezes parece um pouco repetitivo, isso aqui não tem absolutamente nada a ver que Deus vai atrás do seu inimigo, que Deus vai pegar aquele patrão que está lhe perseguindo, que Deus vai lhe dar. O cristianismo não é isso. Romanos capítulo 8 não está falando da perseguição no seu trabalho, ou daquele parente que não gosta de você, ou da sua sogra. Coitada da minha é uma bênção, um anjo de Deus. Deus não está falando disso não, meus irmãos. Deus está falando da sua luta espiritual. Deus está falando, sabe, meus irmãos, da luta contra o seu maior inimigo. Sabe quem é? Aquele que você vê de manhã no espelho do seu banheiro.
este é o seu maior inimigo. Este é aquele que lhe tira o sono, porque é ele que toma as decisões que atrapalham a sua vida. Não a sua esposa, não o seu esposo, não seus pais, você. Você escolhe, você opta, você colhe as consequências. Não, pastor, mas é que nós vimos isso, irmãos, na mensagem que está online em Gênesis 3, lembra? Diante da queda, qual foi a atitude de Adão? A mulher que me deste. A culpa é da mulher e o senhor que me deu essa aí. Tinha outra não? Eva, o que Eva fez? Não, a serpente. Uma serpente não tinha mais para ninguém apontar, sobrou para ela no final também. Mas, na verdade, era Satanás. Então, meus irmãos, essa transmissão de responsabilidade é a pior coisa que você pode fazer. Porque, na verdade, meus irmãos, se Deus é por nós, quem fora de nós será contra nós? Porque nem nós mesmos podemos atrapalhar a obra que Deus está fazendo em nós. Meus irmãos, não é porque nós não temos ausência de opositores. Mas, na verdade, meus irmãos, essa segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, destaca a impotência, a incapacidade, a ineficiência de qualquer inimigo, dentro ou fora, contra aquilo que Deus faz em nós. Nós estamos, meus irmãos, em uma partida, nós estamos em uma disputa, ok? Do maior time de futebol do mundo, contra aquele tal de Ibis, lá do Nordeste, que dizem que é o pior do mundo. Ou é como se nós pegássemos aqui os varões valorosos desta igreja, no ataque, Joaquim, pela ponta esquerda, Renda, pela ponta direita, Reginaldo. Já pensou que time dos sonhos? Eu não sei se eles vão aumentar cruzar o campo, né? Eu com meu joelho 2 vezes operado, estou lá no meio de campo com outro operado, que é o Ronaldo, então a coisa está bonita no meio de campo. Você pega esse time e coloca para jogar contra, vamos botar o Barcelona, o Real Madrid, quem você preferir, que é o melhor do mundo ali. Se alguém falar Corinthians, eu peço para sair desse. Nós estamos falando sério, isso aqui é mensagem. Meu querido, qualquer opositor na sua vida, é esse jogo que eu estou lhe propondo. Porque do seu lado tem Deus. Do seu lado tem o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Vira para a tua cara e diz: sai. Eu vou obedecer, eu vou glorificar a Deus. Vira para aquela tentação que está dentro de você de pecar e diz: não, eu quero viver uma vida santa. Eu quero viver a vida no Espírito. Eu quero viver a vida que colhe paz e vida, como nós vimos no capítulo 8 das outras mensagens. Este é o Deus que luta por nós. E aí ele continua, meus irmãos, explicando o que ele quer dizer no versículo 31. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Sabe o que é interessante, meus irmãos? A palavra poupar, aí no versículo 31, é a mesma palavra usada lá em Gênesis 22:12. O que acontece em Gênesis 22:12? O sacrifício de Isaac. Lembra bem? Abraão, Deus vira para Abraão e diz: Abraão, pega Isaac, teu filho, teu único filho, e o ofereça em sacrifício. E aí você conhece a história. Abraão obedece, quando ele vai sacrificar Isaac, Deus diz: Abraão, não faça nada com o menino, porque você não poupou, versículo 12, o seu único filho, antes o ofereceu a mim. É o mesmo verbo, porque nós temos o Antigo Testamento, na Septuaginta, em grego também. Então, meus irmãos, olha que interessante. Deus elogiou Abraão porque ele ofereceu o seu filho, mas Isaac não foi morto, mas Jesus foi. Diferentemente do que aconteceu com Abraão, em que o filho de Abraão foi poupado, o que diz o versículo? Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E aí vem, meus irmãos, a terceira pergunta: como não nos dará juntamente com ele e de graça? Olha de novo a expressão, irmãos. Qual é a expressão? Todas as coisas. Terceira vez que Paulo menciona a mesma coisa. Ele está criando um ponto aqui. Ele está fazendo um argumento de que Deus não vai recusar a nós nada
esteja diante do seu propósito. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? E aí eu tenho que tocar de novo, porque você é bombardeado todo o tempo. Essa semana, aquela criatura da televisão levou aquele outro herege lá para pedir dinheiro da população. Eles usam a Bíblia torcendo a palavra de Deus, sem temor nenhum do juízo de Deus. E eles pegam um versículo como esse, está vendo só? Deus deu seu Filho para nos dar salvação. Agora olha só, Ele vai nos dar todas as coisas. Então, profetiza o teu carro, profetiza o teu aumento, profetiza o teu emprego. Aonde que você viu carro, emprego ou aumento aqui no texto? Isso é um desrespeito com a palavra de Deus. Isso é antiético, isso é herético, isso é imoral. Porque o que o texto está falando, meus irmãos, é que tudo concernente à salvação, tudo concernente ao propósito de Deus para a sua vida, Ele vai dar. Querido, se Deus quer lhe abençoar com um salário mínimo, Ele vai lhe abençoar com um salário mínimo. Se Deus quer lhe abençoar com 10, ou 20, ou 30, ou com desemprego, Ele vai lhe abençoar com aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. O vitorioso não é aquele que conquista tudo, mas é aquele que se amolda ao propósito que Deus tem para a sua vida. Meu querido, ser um cristão e viver inconformado com aquilo que Deus coloca na sua vida, é um ato de rebeldia, não é um ato de fé. Porque eu também vi muito pregador, escritor de livro, pseudo-cristão, dizendo: não se conforme com a sua situação, não se acomode com a sua situação, determina porque há poder em suas palavras. Ou seja, isso não é cristianismo, isso é Harry Potter, isso é magia, isso é feitiçaria. Porque, queridos, eu posso ficar lá em casa dando volta, mas não tem como dar volta na minha casa, porque um dos lados é colado no muro. Você entendeu a metáfora? Eu posso dar volta lá na minha casa, no meu quintal, aos brados, para os vizinhos acharem que eu sou louco, e dizer: eu determino, eu declaro, profetizo que essa casa vai ficar pronta, eu estou reformando sei lá quanto tempo e tal, e não vai chegar um tijolo na minha casa se não for da vontade de Deus. Agora, querido, eu tenho lá minhas dúvidas que Deus vai honrar um pedido que desonra a sua palavra, que desonra as Escrituras. Então, meu querido, o texto continua dizendo que vai dar e de graça todas as coisas. E aí ele entra neste trecho que nós estamos vendo até o 33 com mais uma pergunta, a quinta pergunta. É isso? Eu já me perdi. A quarta pergunta, desculpe. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Novamente, Paulo menciona a situação de tribunal. Qual é a situação de tribunal, meus irmãos? Ele é o juiz, mas ele também é o advogado. É aquele que intercede por nós, aquele que pede por nós, aquele que nos justifica. Quem fará alguma acusação? E, meus irmãos, durante todo o livro, nós estudamos isso em Romanos, mas durante todo o capítulo, Paulo menciona a mesma coisa. Vamos lá no capítulo 8, no comecinho, vira aí a sua página, os seus olhos. O que diz lá? Portanto, vamos ler juntos, irmãos, o versículo 1, juntos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto, meus irmãos, o mundo evangélico está preocupado com fortuna, com carro, com sei lá o que, eu estou muito grato, porque eu não tenho que me preocupar com uma eternidade em um lugar chamado inferno, um lugar bíblico, uma palavra que está ausente dos nossos púlpitos, porque eu não sei lhe explicar, mas a palavra de Deus declarou hoje para mim que não há nenhuma condenação, e por isso meu nome está escrito no livro da vida, da onde ninguém pode apagar, e eu tenho um lugar no céu preparado para mim. Nós vimos, meus irmãos, ao longo do capítulo 8, que nós somos chamados a olhar para a esperança bendita que aguarda por nós. Você está sofrendo, você está passando lutas, glorifica a Deus, porque é pequena a provação, é pequeno e está produzindo peso de glória para a nossa eternidade. A proteção de Deus é confirmada pelo que recebemos através da obra de Cristo. Mas 10.2 do nosso raciocínio aí diz também que é pela segurança na intermediação de Cristo. Como é importante, meus irmãos, nós temos alguém que interceda por nós, não é verdade? De vez em quando lá em casa, mamãe coloca de castigo. E lá vem pelo canto
um filho, diz assim, não, pai, e tal, não sei o quê. Agora aviso, viu? Não cola, viu, pai? Se lá proibiu, aqui não permite, se aqui proibiu, lá não permite. Mas criança às vezes tenta, né? E vai e tal. E hoje veio um, eu falei, volta lá e fala com a sua mãe. Nesse caso ficaram sem intercessor, só com conselheiro. Mas nós queremos intercessor, não é verdade? Queremos que alguém peça por nós. Queremos que alguém diga, poxa, dá uma força para ele. Faz alguma coisa para ele ou para ela. Abre uma porta, ajuda. É comum em apresentação de um emprego você levar uma carta de recomendação. Alguém está intercedendo por você. O texto fala de alguma coisa bem mais séria. Olha o versículo 34. Quem os condenará? De novo, linguagem forense, linguagem tribunal. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo coloca no versículo 34 a obra completa do final da vida de Cristo. Primeiro, foi Cristo que morreu. Semana passada eu lembrei a vocês da palavra mais importante que jamais foi falada em toda a criação. Que palavra é essa? Tetelestai. Você já pode dizer que você sabe uma palavrinha em grego. O que significa, irmãos, tetelestai? Está consumado. Foi a última palavra dita por Cristo antes de expirar e morrer. Sabe o que significa estar consumado? Você já teve uma dívida muito grande? Teve uma vez, meus irmãos, nós nos enrolamos um pouquinho, muitos e muitos anos atrás, graças a Deus está no passado, pretérito passado, lá do trás, lá hoje já, enrolamos com cartão de crédito. E aí eu consegui juntar um montante com muito sacrifício, fui lá no banco, onde era o cartão de crédito, falei assim, ó, quero pagar à vista. Ele negociou e foi e tal, tira juros, põe e tal, e paguei. Ele pegou um documento, sabe o que ele escreveu naquele documento? Tetelestai. Está pago, está consumado. É claro que o gerente não escreveu isso, mas isso é o que significa a palavra dita por Cristo. Senhor, o meu pecado, ele, tetelestai. Senhor, eu caí aqui, meu pecado, tetelestai. Está pago, está consumado. E meus irmãos, isso é extremamente importante, porque você tem o mundo, a carne e o diabo para lhe acusar. Não falta acusador. E essa semana eu tenho absoluta certeza que você pecou, porque você é ser humano como eu. Você se irou, você mentiu, você deu aquela olhada que não deveria ter dado. Você fez coisas que você sabe que estão fora do padrão de Deus, do conselho de Deus. Mas, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, meus irmãos, quando Cristo me declarou aquilo, já valeu sobre todos os meus pecados. E não há mais condenação. Mas quando alguma coisa dessa acontece na minha vida, eu sei que eu sou aceito em Cristo novamente através do perdão dele. Então ele morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus. A obra de Cristo, meus irmãos, foi aceita. A prova disso é a ressurreição. Já pensou se o evangelho fosse assim? Olha, você é pecador, você se arrepende, coloca a sua confiança em Cristo, porque lá na frente ele vai lhe ressuscitar. E Jesus estivesse no túmulo morto, você vai virar para ele e dizer o quê? Como é que é? Você está me prometendo uma coisa que nem você experimentou? Daqui a alguns 2 ou 3 meses, nós vamos lembrar novamente de que a cruz ficou vazia, mas o túmulo também ficou vazio. Nós acabamos de cantar agora há pouco, não é isso? Deixa eu pegar a letra aqui, não tem de cor não. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande, imutável eu sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. E como é bom, meus irmãos, nós cantarmos músicas que têm boa doutrina, boa teologia. Nós estamos cantando, nós estamos reafirmando e reaprendendo e fortalecendo coisas fundamentais na vida cristã. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e no final do versículo está à direita de Deus e intercede por nós. Você cai, você peca, o advogado vira para o grande juiz no trono do meio. O
nosso Deus diz: Pai, ele é meu. E a minha justiça está sobre a vida dele. Pai, eu sei que ele é um vacilão. Sei que ele pisa na bola geral. Pai, eu sei que só a graça está sobre a vida dessa criatura. Mas ele é meu. A mesma verdade, meu querido, se apresenta sobre a sua vida. Graça sobre graça. A proteção de Deus é confirmada pelo que recebemos através da obra de Cristo, pela segurança da intermediação de Cristo e, finalmente, pela segurança do indescritível amor de Deus por nós em Cristo. Eu falei indescritível, mais uma daquelas palavras que a gente fala para depois desfalar, porque Paulo descreve. Mas ele descreve, meus irmãos, como que ele procurasse palavras, como que se ele procurasse expressões. Olha o que começa a dizer o versículo 35. É a penúltima pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe por que essa pergunta é relevante, meus irmãos? Porque você não acorda todo dia bem, não. E quando você passa por algo que trouxe o cheiro, a sensação de condenação sobre a sua vida, o seu relacionamento com Cristo fica da sua parte, não dele, um tanto balançado. É mais ou menos quando você desobedecia papai e mamãe. Talvez você era disciplinado, papai dizia: olha, está aqui, você está perdoado. Mas não levava um tempo para a coisa voltar aos eixos? Meu pai falava que quando eu ficava chateado, eu ficava assim, ó, pelos cantos. Ficava meio de longe assim. Saudade do meu pai. Eu ficava lá de longe, aquele relacionamento. Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Meu pai estava com ódio de mim? Raiva de mim? De bico comigo? Melindrado comigo? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perceba como Paulo vai escalonando para cima, meus irmãos. Olha a escala subindo: perseguição, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. A última expressão dele, espada, aqui é morte. Coisa, querido, que você não temos no Brasil, não é verdade? Mas nossos irmãos têm ao redor do mundo. É difícil entender isso, irmãos, mas irmãos nossos, nós oramos num momento missionário pela Síria. Irmãos nossos foram decapitados durante a guerra civil que está em andamento já há muito tempo na Síria. Não tem absolutamente nada a ver com o motivo da guerra. A guerra é política. Mas cristãos foram capturados de diversas confissões, de diversas tradições cristãs. Foram decapitados pelo simples fato de serem cristãos. Não estavam apoiando o governo ou contra o governo, por serem cristãos. Então o que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, é um perigo real, que hoje não temos em 2014, no espaço geográfico que estamos no Brasil, hoje. Mas será, meus irmãos, que as crianças que hoje, com menos de 10 anos, estão ouvindo esta mensagem, chegarão à idade que nós temos, os 40, 50, 60 anos, com a mesma liberdade que nós temos? Será que isso continuará como é? Será que alguns de nossos filhos que estão aqui, Deus nos chamará para o campo missionário para viverem a realidade desse versículo exatamente como está aqui? Passando lutas e perseguições e até ao perigo de morte, o perigo de espada. Mas nenhuma dessas coisas, dessas 7 coisas que ele coloca aqui, podem nos separar, meus irmãos, porque está ligado com todas as coisas lá do versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, quer seja a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, para o nosso bem, sempre. E aí ele coloca o versículo do Antigo Testamento para sustentar aquilo que ele está ensinando, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Meus irmãos, eu aconselho você tem na internet, procura saber sobre a vida dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja?
foi a geração logo depois dos apóstolos. Alguns foram discípulos dos apóstolos. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele foi contemporâneo do apóstolo João. Ele morreu em 107 depois de Cristo. E a tradição diz que o apóstolo João morreu por volta do ano 90. Procura saber sobre Tertuliano. Procura saber sobre uma irmã idosa que foi jogada às feras. E ela entrou cantando, meus irmãos, em plena arena romana. E aquele animal selvagem, um touro, um búfalo, uma coisa assim, pegava aquela irmã. Então estamos falando de uma senhora de idade, 50, 60 quilos. E ela era jogada pelo animal para cima, e seu corpo caía no chão. Ela se levantava, ela se arrumava e ela continuava cantando. Sobrenaturalmente ela resistiu a diversas investidas dos animais. E a multidão, que na primeira investida gritava como se fosse um estádio de futebol, foi se calando, se calando, se calando, até que aquela irmã finalmente morreu dando testemunho. Aliás, você sabe como é a palavra testemunha em grego? Mártires. Lembrou alguma palavra? Não? Mártires. Irmãos, nós não podemos esquecer que o cristianismo é uma história de sangue. Como disse inclusive um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é semente do cristianismo. Porque quanto mais nossos irmãos eles matavam, mais o cristianismo crescia. A pior coisa que aconteceu para o cristianismo foi no quarto século, quando ele se tornou a religião do Estado no Império Romano. Porque até então ele havia coberto toda a Europa com a fé cristã. Então nós vivemos, meus irmãos, um texto que é real mesmo para os nossos dias. E aí no versículo 37, ele volta com a expressão que nós já falamos, que é a linha que Paulo está costurando aqui nesse trecho. Mas, em todas as coisas, olha aí de novo, tudo isso que ele mencionou, toda perseguição, toda luta, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é mais um daqueles versículos, meus irmãos, que é interpretado de forma tão errada. Em quem que nós somos vencedores? Na nossa vida espiritual, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta pelo reino de Deus. É interessante, meus irmãos, que Paulo usa um termo aqui, praticamente criado. Ele usa a palavra hipernicomen. Hiper é a palavra que você usa para hipermercado, não é verdade? Hipérbole é uma coisa além do normal, além do ordinário, além daquilo que você está acostumado. Ora, ser nicomen, ser vencedor, é uma coisa normal, mas estando em Cristo nós somos além de vencedores e continuamos vencendo durante toda a nossa vida. Aí você diz, mas vencedor, Paulo, diriam os romanos, essa luta que está aqui, semana passada um parente meu foi morto. No tempo de Nero, ele pegava os cristãos, os colocava em estaca, passava piche e tacava fogo para iluminar o seu jardim. Mais do que vencedores? Como pode isso? Versículo 38. Pois estou convencido. E agora Paulo, meus irmãos, vai terminar com extremos. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem a altura, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Olha a palavra aí de novo. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, este é o resumo da vida do Espírito. Uma vida verdadeiramente vitoriosa. Uma vida que não é vitoriosa por causa da sua vida financeira, da sua vida profissional, mas é vitoriosa porque o seu nome está escondido em Cristo. Essa noite eu quero terminar dando uma palavra específica para você, que ainda não tem a convicção das verdades que nós vimos neste texto hoje. Em outras palavras, você não tem convicção da sua salvação, você não tem a convicção de que você está em Cristo.
terminar esta mensagem hoje orando e Ele ajudando nesta oração, que você entregue a sua vida a Cristo em arrependimento pelos seus pecados e confiando que as verdades deste texto, estando em Cristo, são verdades para a sua vida também. Se você essa noite não tem certeza de que se hoje fosse a última noite da sua vida, você estaria com Cristo, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor, e antes da fundação do mundo, me escolheu para estar ao lado dele. Vamos fechar os nossos olhos. Deus querido, nós temos pessoas com diversos relacionamentos aqui esta noite com o Senhor, mas dois grupos claramente se dividem, não porque são melhores do que o outro, não porque são mais bonzinhos do que o outro, mas porque um grupo um dia já se reconheceu como pecador e entregou a sua vida a Cristo. Mas existem pessoas aqui esta noite, um outro grupo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que tem confiado talvez em religião, que tem confiado no seu autoaperfeiçoamento, que tem confiado em ideologias de homens. Que essa noite, ó Deus, Teu Espírito Santo toque no seu coração, regenerando e capacitando a colocar a sua fé em Cristo, mediante o arrependimento dos seus pecados, possa receber a graça da salvação. Que o Senhor possa essa noite, pelo Teu Espírito, fazer do Teu chamado irresistível ao coração de cada um aqui essa noite. Que Tu venhas transformar cada um desses e cancelar toda a condenação que há sobre as suas vidas. Se essa noite você deseja entregar a sua vida a Cristo, eu queria convidar você a levantar a sua mão onde você está. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, levante a sua mão bem alto, que seja inconfundível. Deus abençoe em nome de Jesus. E dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Eu tenho me refugiado em religiões. Eu tenho me refugiado em pensamentos equivocados sobre Deus e sobre Cristo. Mas eu gostaria essa noite de dizer: eu me arrependo. Eu reconheço que o preço pago na cruz foi por mim, também por mim. E essa noite eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Temos duas vidas. Mais alguém? Deus abençoe em nome de Jesus.